Bom, como eu disse mais cedo na abertura dessa hora, o Jamil Chad vai ficar conosco nesses próximos 60 minutos, na verdade, nesses próximos 46 minutos, porque 14 já foram, a gente vai explorar bastante ele. Jamil, me ocorreu uma ideia aqui de colocar uma série de papeizinhos num saquinho, tema por tema do que a gente pode falar hoje. Agora, qualquer que seja o tema, envolve uma pessoa física que está à frente da maior nação do planeta, que é os Estados Unidos, ou seja, que é Donald Trump. Por mais que a gente tente fugir do noticiário, ele aparece, seja com relação ao que aconteceu desde sábado, está acontecendo na Venezuela, seja com relação à Groenlândia, aparece a Colômbia agora, poderíamos falar do México também, dessas organizações ligadas à ONU e outras independentes que foram ejetadas da realidade dos Estados Unidos, de ontem para hoje. Agora, você que está em Genebra, você que está na Europa, daria para a gente sintetizar, até com base no que a gente está conversando nesses dias todos aqui, nessas aulas que você tem dado para a gente aqui, qual seria a principal preocupação das lideranças europeias agora, 9h15 da manhã dessa quinta-feira, Jamil? Felipe, você tem toda razão. E não é por acaso que esse personagem aparece tantas vezes em tantos lugares do mundo ao mesmo tempo, porque realmente nós estamos vivendo essa transição de uma velha ordem que acabou, a nova ordem não apareceu ainda e, claro, nós estamos vendo alguém desenhar essa ordem. E é ele, pelo menos neste momento, é ele que está desenhando essa ordem. Vamos ver como o mundo vai reagir. Aí você pergunta justamente dos europeus. E os europeus estão, neste momento, Felipe, justamente pensando: seremos o próximo ou não? E aí, o que quer dizer seremos o próximo? Seremos o próximo em termos de perdas territoriais? Essa é uma preocupação absoluta, tanto na Groenlândia como na Ucrânia, ou seja, dos dois lados, vamos dizer assim, do continente europeu. A preocupação é real, em termos territoriais. Mas não é só isso. A Europa, ao longo de décadas, montou a sua estrutura, a sua história, os seus orçamentos, a sua sociedade, com base em em um quadro. O quadro era o seguinte: a nossa segurança ela é importante, mas tem alguém que nos garante. No caso, os americanos. A aliança que existe entre nós e os americanos nos garante uma segurança que nós nunca tivemos ao longo da história. A história da Europa é uma história de guerras, a gente aprende isso na escola, mas quando você vive aqui, você vê isso em cada cidade, em cada monumento, etc. É uma história de guerras que foi interrompida a partir de 1945. Agora, qual é a preocupação dos europeus? Inclusive, um jornal alemão, Felipe, trazia isso estampado na capa nessa semana. Precisaremos de uma bomba nuclear? Meu caro, a Alemanha fazer essa pergunta é de uma gravidade profunda. E aí você pergunta, como é que estão os europeus nesta quinta-feira, 1h18 já da tarde aqui? Eles estão preocupados com o fim da aliança em relação aos Estados Unidos, com a ameaça russa e com a eventual perda de espaço no mundo. Olha só que curioso, só para completar, Felipe, a gente fala muito no mundo virtual, no mundo digital, que tudo agora é etéreo, né? Estamos aqui numa conexão virtual, teletrabalho, etc. Muito bem. Agora, para isso tudo funcionar, nós precisamos de recursos naturais. A terra, os territórios, voltam a ser estrategicamente fundamentais para que a tecnologia possa existir. Olha que curioso, né? No mundo virtual, etc., a disputa é por terra. Jamil, nossa geração, se acostumou, foi influenciada sem a gente querer, e depois, cada um tomou o seu caminho, mas nós fomos praticamente obrigados, criados num mundo em que o eurocentrismo era predominante, Os valores democráticos eram dominantes, especialmente no nosso ambiente universitário, Nós viramos adultos acreditando não só na democracia, mas nos valores da social-democracia, Esse mundo que a gente está discutindo desde sábado que acabou, e se a gente puxar pela memória, já está dando sinais que acabou há anos, Ele ainda não mostra sinais do que vem pela frente. Então,
Eu ousaria dizer para você, queria saber se você concorda com essa leitura que eu faço baseada em alguns especialistas, de que nós estamos no momento de troca de parâmetros, né? Ou seja, crise. Não tem como fugir disso, né? Sem dúvida nenhuma. Na verdade, o que aconteceu na Europa, você tem toda a razão, porque nós, brasileiros, somos, de uma certa forma, produtos disso também. O que é a União Europeia, o projeto de integração europeu? É um projeto de paz. É um projeto de paz. É encerrar o que era guerras e mais guerras entre os países europeus. Então, esse é um capítulo importante. O outro capítulo importante era a construção de um Estado de bem-estar social que também trouxesse o quê? A paz social, no caso. Então, o plano era muito ambicioso e não dá para a gente dizer que fracassou. O plano foi muito bem, principalmente na segunda metade do século XX. Você tem, ao mesmo tempo, uma integração entre países que impede que eles façam guerra entre si e, dentro de cada um desses países, um projeto social real de transformação da sociedade. Então você tem um projeto de paz impressionante. O problema é que, claro, isso está esgotado. Como ele está esgotado? Claro, outras potências em outros lugares do mundo já não têm mais interesse exatamente nessa estrutura. Agora, o que me preocupa, Felipe, justamente, no caso, esse desmonte. Porque esse desmonte, claro, a lógica é a seguinte: a Europa, não tendo de construir, vamos dizer assim, o seu sistema de defesa militar, o que ela fez? Usou muito desse dinheiro para programas sociais em tantos lugares do mundo, para o envio de dinheiro para a preservação da Amazônia, etc, etc, etc. Agora, se a Europa tiver de gastar dinheiro agora em questões militares, programas sociais no mundo inteirinho serão, no fundo, viverão um problema de escassez de dinheiro. Então a repercussão vai muito além da Europa. Você tem toda razão, nós fomos acostumados e construímos a nossa base nisso. O problema é que ninguém sabe o que vem depois. Essa é o grande desafio. Eu estava querendo lembrar a palavra aqui, lembrando de Thomas Kuhn. A queda do paradigma, né, e a queda do atual paradigma. O que vem depois não sabemos.